Hoje tratando um pouquinho de uma base da constelação mesmo, para que a gente possa chegar nesse amor que adoece, ok? Então vamos lá. Carol, garota, tudo bem, Carol? Hoje estamos abertos a perguntas aí, porque o tema é um pouco profundo, né? É um pouco profundo esse tema. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho desse amor que adoece, né? E para falar um pouquinho desse amor que adoece, eu quero convidar vocês para a gente falar um pouco de constelação, tá bom? E Carol é minha conterrânea aí, e começou a nos assistir, tô bem feliz, obrigado por você estar aí. Maravilha. Bom, as constelações, elas trouxeram pra gente, enquanto vocês vão bolando as perguntas aí de vocês, tá? E pode perguntar aqui dentro dessa caixinha com ponto de interrogação, pode fazer a pergunta que quiser hoje aí. E eu vou falando um pouquinho de constelação enquanto vocês bolam as questões, ok? E prestem atenção também, porque vai nos trazer aí, vai abrir um conhecimento pra gente, tá? Então, o que acontece? Nas constelações, nós temos aí uma oportunidade, na verdade, de adentrar numa filosofia que olha os pais. Só que, se você for ver, né, a psicologia já trazia isso, ela traz isso, outras técnicas também, várias técnicas falam dos pais, né, de como que a gente pode resolver os nossos dramas e os nossos problemas através de uma solução olhando para os pais. Mas eu consigo perceber que nenhuma vai tão a fundo, nenhuma traz os pais tão à tona, né? Nenhuma delas coloca os pais na nossa frente para que a gente consiga realmente ir a fundo na gratidão pelos pais. Nenhuma vai a fundo para que a gente pegue a nossa responsabilidade, né? Então, uma coisa muito interessante que eu vejo nas constelações é a nossa responsabilização. Então, quando a gente entra quando a gente entra nesse tema e a gente precisa olhar para os nossos pais, eu tô começando a mostrar até para os meus clientes também que a vida é essa que a gente tem, né? Essa é a minha história. Então, o que vem acontecendo muito é que as pessoas constelam, vão para casa, né? E até tem gente que fala para mim, por que você gosta de atender mais vezes, né? O que a constelação tem que a gente tem que rever? Então, muito do que a gente tem que rever é assim. A gente constela, a pessoa vai para casa, e quando ela retorna, eu falo assim, e aí, como que tá? Vamos conversar sobre isso, né? E ela fala assim, tá tudo ótimo, né? Eu lá com meu pai estou super bem. A única coisa é que ele bebe, né? Ele continua bebendo, e ele bebe, e a minha mãe também é muito exigente, mas dentro de mim tá tudo certo. E a gente vem percebendo que dentro do conhecimento adquirido e dessa evolução que a gente busca, tem um mas. Tem um mas. Então, eu integrei os meus pais, mas eu fiz a tarefa de casa, mas, e isso é algo que nos atrapalha. É algo que, de repente, é o que a gente tem que olhar para mostrar que ainda tem algo ali. E percebam, quantas vezes eu já constelei os meus pais? Né? Tem gente que olha para o meu trabalho, olha para mim, olha para os consteladores em geral e fala, nossa, isso é tudo gente que está tudo 10, já resolvido. É verdade, a gente resolve muita coisa. Mas às vezes
A gente vai lá fazer uma constelação achando que está tudo bem e que vai ver outra coisa e aparece algo que a gente tem que olhar mais um pouco e tem que olhar mais profundamente. Então, aqui ninguém está pagando de resolvido, ninguém está pagando de perfeito, tá bom? Nós todos aqui buscamos a melhoria diária, buscamos a nossa melhoria sempre, tá? E uma coisa bem importante é quando a gente olha e a gente percebe quando a gente fala o mas. Essa coisica aí nos mostra e demonstra que tem algo a ser resolvido, tá? Tem alguma coisa que a gente precisa olhar dentro da nossa relação com os pais, ok? Então, hoje o nosso tema aqui vai ser sobre o amor que adoece, tá? Esse amor que adoece é um amor cego, é um amor que a gente, lá no nosso íntimo, a gente acha que está fazendo, que está arrasando, a gente acha que tá sendo o melhor, e que, na verdade, essa doação de amor está trazendo, na verdade, tá trazendo uma coisa ruim para o desenvolvimento desse relacionamento. Deixa eu ver aqui que alguém fez uma pergunta. Tá. Não são é uma pergunta da Nicássia e eu já vou responder, tá bom, Nicássia? Nicássia é uma amiga aí também, que está sempre conosco. E nós vamos falar um pouquinho desse amor que adoece agora, tá, Nicássia? Você vai entender o que é esse amor que adoece. Dentro da nossa família, dentro da nossa relação familiar ali, não com os pais, né? Mas com os pais também, tá bom? Mas vamos dar um passo a mais, né? Porque agora quem está aqui nos assistindo que são os pais. Vocês que são os pais, né? Nós que estamos nessa posição, a maioria de nós, de pais, mas nós nunca deixamos de ser filhos, né? Você vê que interessante. Então a gente nunca deixa de ser filho. Parece uma coisa corriqueira, mas realmente é algo que a gente não se liga, né? Que eu sou filho o resto da vida. Então eu posso estar sendo pai hoje, mas eu ainda sou filho. Então dentro desse amor, o amor que quando a gente olha para o filho, a gente olha para o filho e o filho percebe o quanto ele nos ama, né? Ele percebe o quanto ele nos ama. Nosso filhinho lá, nosso bebê ainda, nossa criança, ele olha pra gente como pais e ele tem noção do amor dele. E eu vou começar a dar esse exemplo porque de repente você aí do outro lado fala assim, eu também não tenho essa visão, né? Só que o filho, o bebê, ele não percebe o amor da mãe por ele. Ele não percebe o amor do pai por ele. Então, ele tem esse fluxo de amor dele para os pais e por um instante ele começa a perceber que ali entre os pais está havendo uma ruptura. Ele começa a perceber que entre os pais começam a brigar. E filho pequenininho assim, quando começa a perceber essa briga, o que ele sente é que o castelo dele, a única coisa que importa na vida dele está ruindo, tá? E por que isso é tão importante, tá? Por que isso é importante? Porque nós, como adultos, a gente acaba pensando assim, não tá bom o meu casamento, eu preciso separar. Mas eu não olho para o lado e não vejo a atuação do filho, né? Por causa dos problemas. Então nós estamos cegos perante os nossos problemas. E o filho, ele começa a entrar num amor cego. E o amor cego é o amor que adoece. O filho ou a filha, percebendo dessa ruptura, ele entra agora e ele começa a adoecer. Ele entra num movimento onde ele fala assim,
eu adoeço para que vocês voltem, né? Eu estou com vocês. Então, quando o filho percebe e adoece, ele faz por amor. E vocês vão começar a perceber, até no nosso bate-papo aqui nas constelações, que tudo acontece por amor. É incrível. Tudo acontece por amor. A gente às vezes quer entrar numa discussão ou numa briga com o nosso relacionamento, né? E a gente não percebe, mas a gente faz aquilo por amor. Faz aquilo para tentar salvar de alguma forma, né? Então, esse movimento do filho agora, olhando essa ruptura com os pais, ele percebe e ele adoece, tá? E quando os pais não percebem esse movimento do filho, acontece a mesma coisa, porque aí os pais talvez não separem, né? Não separam. Os pais resolvem não se separar, e aí a mãe fala assim: quando ele ficar melhor, eu vou tomar esse movimento. Quando ele melhorar, eu vou fazer um movimento de separação, tá? Então, essa é a pergunta da nossa amiga Nicássia aqui. Amor que adoece, eu não entendi. Então, a gente pode trazer dessa forma, tá? E aí todo mundo lê o que a gente está falando. E aí, veja que interessante, a mãe, ela resolve não separar, né? Ou o pai, ela resolve não separar, porque ela percebe que o filho está adoecendo vendo esse movimento dos pais, e ela resolve dar um tempo. Então, às vezes, ela fica 1 ano, 2 anos, eu não separo por ele. Então, a mãe não tomou um movimento de dizer assim, vou resgatar, vamos ir atrás disso, vamos ver se aonde que nós estamos errando, né? O casal, ele acaba não se olhando. E aí, quando a mãe quer fazer um movimento novamente de separação, o filho adoece de novo. E aí, a mãe começa, talvez, né? Começa a perceber. Sempre que eu entro num movimento de separação, meu filho adoece. Esse é o amor cego. Esse é o amor que adoece. E tantas vezes, às vezes dentro do próprio relacionamento, né? A gente está, às vezes, num relacionamento onde às vezes o próprio parceiro entra nesse movimento infantil, né? Sem perceber também, para resgatar, ele entra nesse movimento de resgate. Deixa eu ver aqui que o pessoal já está fazendo perguntas. Olha, Natália. O que fazer em relação ao apego de uma mãe em mim? Ela quer muito me ver com alguém, porém sinto que de alguma maneira ela me... Não saiu que o resto, Natália. Bom, talvez a gente já entendeu, né? Eu acho que a gente entendeu. Vamos lá. O que fazer em relação ao apego? Veja, quando a gente percebe um apego forte dos nossos pais, esse também pode ser um movimento que adoece, né? O movimento da mãe, quando ela me prende. Ok, obrigado. Ela quer muito me ver com alguém, porém sinto que de alguma maneira ela me prende. Veja se esse não é um amor que adoece, né? Porque é um amor que ela externa dizendo para você que quer que você voe. Ela te vê como uma águia, como alguém que vai voar. Ela quer que você voe. Mas inconscientemente, ela coloca você embaixo da asa dela, né? E aí é aquela história. É aquela história onde a gente fala assim, eu sou uma águia, mas a minha mãe me cria como uma galinha. Né? Vocês já ouviram isso? Esse é o amor cego da mãe. Só um pouquinho, pessoal. Ô, migão. Então, esse é o amor, na verdade, que adoece, né? É o nosso amor que os pais, eles, por amor de proteção mesmo, eles querem nos proteger e eles acabam não protegendo. Aí é o movimento dos pais para conosco que acabam nos deixando, na verdade,
muito mais ineficientes. Tá? Então, vamos responder a Natália mais firme, né? Mais para você mesmo, Natália. A sua mãe quer te proteger muito. Ela quer que você seja feliz. Né? Talvez você se identifique, alguém se identifique com isso. Apesar do movimento da mãe querer proteger, ela não percebe que ela está super protegendo. E vem uma super proteção. Né? E aí, essa super proteção nos trava, nos tranca, nos prende, né? Que nem você falou aí. Porque daí você é uma águia, né? E não consegue voar. Então, eu sempre coloco da seguinte forma. Todos nós que somos adultos precisamos olhar para o nosso movimento de liberdade. Tá? Aproveitem enquanto seus pais são novos. Não precisam da sua ajuda. Não precisam que você esteja ali. Saiam de casa. Busque uma independência. Eu sei que às vezes você vai falar, Leonardo, mas agora o trabalho, a pandemia. Eu sei, agora é hora de fazer um plano. Agora é hora de buscar, né? Ah, Gleney, seja bem-vinda. Então, é hora de buscar algo para que a gente conquiste as coisas que a gente precisa. Ficar dentro de casa vai ter o seguinte: filho que fica dentro de casa reclama. Filho que está dentro de casa começa a ter embate com os pais. E aí a gente começa a patinar a gente começa a patinar numa vida que não vai para frente. Porque olha como é um círculo vicioso. Preste atenção. Você está dentro da tua casa precisando reconciliar com os pais. Só que ficar muito dentro de casa vai levar vocês a brigarem muito. Então, essa busca de fazer a vida ir para frente não vai. Porque você busca ficar bem com os pais e ao mesmo tempo você está brigando com eles. Entende? Vamos pegar aqui. Quando passamos a enxergar que um pai ou uma mãe não quer o filho por perto e cobra que quer perto. Todas as ações são para afastar e cobra o porquê o filho não fica perto. Bom, talvez, Carol, a gente possa olhar isso em conjunto agora, né? Foi uma pergunta bem boa. Porque os nossos pais querem mesmo que a gente voe. Eles querem que a gente voe. E talvez o inconsciente deles não querem, né? Não querem que a gente os abandone. Então, pode existir aí um sair de casa sem abandonar, né? A gente continuar com uma ligação, com uma visita, continuar indo lá, continuar... E aos poucos, porque se a dependência emocional, né? A dependência emocional tem muitos pais, tem muitos de nós, né? Então, nós dependemos às vezes dos nossos pais emocionalmente e a gente precisa se curar disso. Mas talvez os pais também, uma mãe ou o pai, tenha aquela dependência emocional que tratou a filhinha como a filhinha do papai a vida inteira. Mas a filhinha do papai cresceu e ela quer voar. E agora o pai quer muito que voe, mas não quer que a filha abandone, né? Então, filha, vai, voa, mas continua morando aqui em casa, né? Então a gente vê, às vezes tem filho lá de quase 50 anos que o cara tá fazendo um negócio e vendendo a casa dele e a mãe quer que ele volte para casa. Ah, fica aqui em casa uns dias então. Por quê? Porque a mãe e os pais às vezes estão lá puxando para que voltem, né? E a gente tem que ter uma maturidade nesse momento de não entrar em combate e falar assim: eu vou sair de casa, mas eu vou continuar aqui com vocês, né? Aí vai de vez em quando lá, um dia sim, outro não, depois começa aí dia sim, 3 não, e vai desmamando, né? Como se fosse um remédio, vai desmamando para que, né? Para que a gente consiga. Sempre que falo de relacionamento, ela fala que é melhor eu estar sozinha para me casar, para que me casar, para que eu ter mais filhos. Então, ninguém quer ficar sozinho, né? E as mães sabem disso. E talvez, olha só,
talvez as mães, muitas das mães, não todas, né? Falem isso porque tá difícil para você arrumar um companheiro. E aí, como você não consegue arrumar um companheiro, ela prefere falar para você: ah, que nada, nem casa. E aí você fica bem sozinha, né? Como se fosse ficar bem. Entende? Então, é uma coisa meio que a mãe querendo colocar uma peneira na frente do sol, né? Não vai tampar, tá? Então, e isso ela faz por amor. E esse movimento da mãe, ela quer ajudar, mas não vai ajudar. Então, nós temos que ser maduros, olharmos para esse movimento da mãe e falar: mãe, eu entendo porque você está me falando isso, mas eu não quero viver sozinha a minha vida. E eu não quero viver aqui embaixo da tua asa. Então, eu agradeço a sua bondade em me falar isso, mas não é o que eu desejo para minha vida. Então, se a senhora quiser me ajudar, quando a senhora for rezar, põe o Santo Antônio de cabeça para baixo e reza. Tá? Mas não quero ficar sozinho. Ok? Verdade mesmo, porém minha vida amorosa estacionou. A nossa vida amorosa estaciona, a nossa vida financeira estaciona, a nossa vida, todas as partes da nossa vida que estacionam, elas estão intimamente ligadas ao que a gente está fazendo. Então, as ações que são provenientes de reações, né? Eu faço uma coisa, aí eu vou ter aquele resultado. Quando eu penso, quando eu começo a pensar e eu começo a vibrar aquilo, quando eu estou vivendo uma revolta, eu estou vivendo uma separação, né? E às vezes eu me separei, mas aquela pessoa está aqui ainda do meu lado, né? Assim, na minha mente. Eu não tiro. Por quê? Porque eu não consigo tirar a mágoa, eu não consigo tirar a minha brabeza, eu não consigo tirar nada. Eu penso naquela pessoa, me dá raiva. Então aquela pessoa continua me acompanhando. E quando isso continua acontecendo, como que vai aparecer alguém para mim? Porque o lugar está ocupado. E geralmente o lugar não está ocupado porque você ainda gosta da pessoa. Em geral, o lugar está ocupado porque você tem raiva agora. Claro que se você tem raiva, tem um sentimento ali, né? Então algo tem ainda. Mas a raiva, a amargura, essas coisas que nos acompanham, pior ainda mais, né? Tem também vários idosos em depressão porque os filhos não visitam e não deixam ver os netos. É verdade. Não está muito hoje dentro do nosso tema, mas é verdade. Marido que é filhinho da mamãe. Então, quando o marido é o filhinho da mamãe, existe uma ligação muito forte lá ainda. Né? Então, para que ele consiga agora ser o marido, ser o homem, essa ligação ela tem que ser cortada com muito amor. Então, Cássia, tenha muita paciência aí, que não sei se é o seu marido, se é o seu caso, mas a cobrança, né, quando você truca, não é saudável. Por quê? Porque ninguém vai ser melhor do que a mãe. Ninguém vai ser melhor do que o pai. Vai ser diferente. Né? Então, a pessoa continua tendo a mãe, continua tendo lá, e essa divisão é muito importante. Agora, quando para tudo você precisa ir lá falar com a mamãe, então é assim, eu sou o marido, né, de alguém, e aí eu percebo que, como marido, a minha esposa não me procura. Ela procura o pai dela para resolver algo. Então, aí o marido ele se vê impotente. Ele se vê, né, a pessoa, aí existe uma troca, tá? E isso é muito importante ser verificado. Porque às vezes ele vai lá ver a mãe dele, vai tomar colo da mãe dele, mas ele resolve as coisas com você em casa. Então aí o papel de marido está sendo feito, tá bom? Precisa verificar isso para você não pisar na bola aí, tá? Não errar. Minha mãe fala que é melhor eu ficar sozinha, pois o meu dedo é podre.
veja só, existem milhares de crenças, né, dentro da gente. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, também pode vir através de um amor cego, né, um amor onde a mãe quer colocar os panos quentes. Mas a gente tem que entender, hoje eu tive um atendimento lindo, 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 lindo. E a gente também se toca durante os atendimentos, né? Então, a nossa colega está falando isso, que ela passa lá com a mãe dela, né? Que a mãe dela fala que ela tem o dedo podre. Isso é uma crença limitante, né? Uma crença limitante. E está limitando ela a ter outras pessoas. Então, muitos de nós ficam pensando assim, eu preciso da permissão da minha mãe para eu arrumar alguém. Então, uma coisa que eu me toquei hoje e eu achei muito bonito é que a gente não precisa da permissão. Nós já somos adultos. Adulto não precisa de permissão. Então a permissão que você precisa agora aí é essa. Ó. Presta bem atenção. Os nossos pais nos deram a vida. Essa é a permissão que a gente tem para viver. Eu tenho a vida que me foi dada pelos meus pais. E junto com essa vida me veio a permissão que eu preciso para viver, ser feliz, próspero e saudável. Ok? Então, não fique esperando uma permissão. Não fique aguardando que a sua mãe ou seu pai venham te abençoar. Porque às vezes a vida deles, que eles tiveram, e não é maldade deles, é apenas a vida que eles viveram, bloqueie eles de uma certa forma, que eles não conseguem fazer esse movimento. Porque eles mesmos acreditam nisso. Ok? Então, esse olhar para os pais deve ser com amor. A gente precisa olhar os pais com amor e falar, eu entendo por que eles falam isso. Eu entendo porque isso aconteceu lá com os meus avós, para eles. Né? E talvez eles não enxerguem as nossas necessidades de cura, porque nós precisamos nos curar. E se você não está arrumando alguém na tua vida, é porque alguma coisa está fora do lugar. Tem algo aí dentro de você que não está permitindo isso e precisa fazer esse movimento. E talvez o olhar para os pais com essa amargura não vai te permitir. Tá bom? Crenças limitam a mulher. Crenças que limitam a mulher. Isso aí. Deixa eu ver aqui os nossos colegas que mandaram questões. A Raia mandou uma questão aqui. A gente já respondeu, né, Raia? Vamos ver aqui. Gente, hoje eu tô muito ruim de visão. Como não me afetar com os processos dos meus pais, mesmo quando eu quero ajudar? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que a gente se afeta com os processos dos pais. Eu entendo. Eu entendo porque eu me afeto também. A gente se afeta. Agora, a gente precisa ter um olhar para que a gente fale para nós mesmos por que eu me afeto, se a vida é deles. Os nossos pais, eles estão passando por processos na vida dele como nós. É como nós estamos passando, eles também estão passando. São os processos da vida deles. São os ensinamentos e os aprendizados deles. Eles não são perfeitos. E essa é uma questão muito importante. Então, quando eu falo assim, como não me afetar, eu vou te dar uma possibilidade de não se afetar. Simplesmente olhe para os seus pais e entenda que eles estão passando por um processo. E esse processo é deles. E sabe o que, gente? A gente vai perder os nossos pais já já. E quando eles forem, talvez a gente olhe e fale assim, nossa, ele sofreu,
ele fez isso, ele fez aquilo, mas foi a escolha deles. Foram as escolhas deles. E a coisa que eu mais gosto dentro das constelações são que elas colocam a gente numa posição de adulto. Ela tira essa coisa de vítima, sabe? Onde a gente fala assim, eu estou passando por um momento da minha vida e é por causa deles, e é por causa de não sei quem, que agora a minha vida... Mas toma a rédea da tua vida. Porque se tem alguém influenciando a tua vida, é você que está permitindo. E aí, quando você toma essa rédea, você começa a perceber que você vai tomar conta disso. E que ninguém tem esse poder. E nós damos o poder. Nós que damos o poder para essas pessoas. Né? Estava ocupado por raiva e mágoa, mas assistir suas aulas tem me auxiliado. Olha que bacana. Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí. É o que a gente espera, né? É o nosso... Muito obrigado, gratidão por falar, né? Crenças limitantes e, além disso, vibração para o universo, tudo aquilo que você pensa. Gente, a gente fala muito de vibração dessas coisas, sabe? E talvez a gente não coloque o pé no chão e fique só viajando nessa história de eu preciso mudar a minha vibração. Então, para você mudar a tua vibração, se a tua vida não sai do lugar, primeiro, troque as suas companhias. Troque as conversas. Troque o mundo que você vive um pouco por um outro mundo. Experimenta fazer isso. Experimenta ter novos amigos, novas pessoas, porque é o que a gente se alimenta. De repente a gente está lá com pessoas e pensa, gente, são 5 pessoas as mais importantes da vida. Da nossa vida, as maiores influências são 5. Então, muda um pouco. Vai procurar gente nova, vai falar com gente nova, com outras ideias, que de repente não está olhando para o lado do vizinho, falando mal, não está dizendo como uma vida é difícil, como isso não sei o quê. Tudo isso vai colocando, vai abaixando a nossa média. Né? Então, a gente precisa... Tem passos aí, né? Daria para colocar alguns passos, porque tem vários. A gente precisa mudar a vida. Então, se os meus pais estão dessa forma, eu vou aceitar eles como eles são e eu deixo eles lá. Se eu tenho aqui uma amiga muito baixo astral, eu aceito como ela é, porque ela é assim mesmo. E ela vai mudar se ela quiser. Então eu vou dar um tempinho na vida com ela. Poxa, tem um grupo de amigos aqui que eles têm novas amizades, eu vou me envolver um pouco com eles. Talvez eu vá ver um mundo diferente, o mundo que eles conversam. Como que é? Eu vou aprender outras coisas. Aí você está mudando a tua vibração. Eu ouço músicas assim, assado, há tanto tempo. Eu vou mudar um pouco esse estilo. Tudo que você faz. Eu leio algumas coisas. Cara, eu vou ler uma coisa nada a ver. Eu leio sobre constelação, eu leio sobre mudanças de não sei o quê. Agora eu vou mudar. Eu vou ler romance, vou ler... vou ler um Dostoiévski, vou ler uma coisa nada a ver, sabe? Para me colocar numa outra vibração. Eu vou aprender uma coisa que eu não sei, porque eu não sei muito sobre tecnologia, eu vou aprender. Sai da tua vida que você está um pouco e vai para um outro pensamento. Senão a tua vibração não muda. O Tesla, ele falava assim, a vida é feito, você vai conhecer o universo se você entender vibração e frequência. Gente, isso tá na gente, tá em tudo. Tá em tudo. Então, legal, Carol, você falou isso, né? E eu peguei esse gancho aí, foi bem bacana, obrigado. Que explicação. Como não se afastar pelos processos dos pais sem ser afetado, mesmo quando eu quero ajudar muito, como não se afetar pelos processos dos pais. O processo dos pais é o processo deles. É deles. Aí que tá o grande lance. A minha mãe, ela reclama muito da vida com o meu pai. Bom, ela tá lá há 40 anos e não se separa dele. Então, talvez na minha cabeça eu possa pensar assim, bom, se a véia reclama e ela não arreda o pé, quem sou eu
para querer que ela mude. Essa é uma resposta. Então, a minha mãe sabe como lidar com meu pai. Ela reclama, mas ela sabe como lidar. Então agora eu deixo eles lá. Entendeu? Mais ou menos num caminho assim. Mais ou menos num caminho assim. Aprendi com você a não se afetar mais, deixar. Bacana, obrigado. Legal. Muitas perguntas aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Como se afetar com os processos? Ah, legal. Você acabou de perguntar aqui, né? Tá bom. A gente acabou de responder. Boa noite, gratidão imensa. Pessoal, tem bastante gente diferente, tá? A gente está falando hoje do amor que adoece, tá? E esse amor que adoece é aquele amor que é nos dado com muito carinho, que é nos dado com a outra pessoa pensa, né? Que está nos ajudando muito e que, na verdade, não está. Então, é mais ou menos quando nós chegamos para alguém e nos colocamos num papel de salvador, tá? Então, por exemplo, a gente se coloca num papel dizendo assim: eu morro por você. Eu ficaria no seu lugar para te salvar. Tá? E aí a gente começa a perceber que esse movimento de sacrifício nos deixa muito felizes. Agora a gente não percebe que a outra pessoa que está ouvindo isso não fica num lugar bom. Não fica. A outra pessoa, ela fica num lugar triste. Tá? Ela fica num lugar onde fala assim: o outro está se prejudicando por mim. Então, não é bom ouvir isso. Nos coloca num lugar de impotência. Tá? Então, a gente tem que perceber que, assim, por mais que algo... E veja só uma coisa assim, né? Como que a gente pode ficar feliz, tá? Mesmo que o efeito para o outro não seja bom. Como? Como que eu posso ficar feliz dizendo que eu me sacrifico por alguém, sendo que o outro não fica bom, que é desagradável para o outro? É porque eu vejo o meu amor pela pessoa, só que eu não consigo perceber o amor que ela tem por mim. Então, o amor aqui, ele é algo que unilateral, é infantil, porque é a criança que enxerga o quanto ela ama a mãe, mas ela não consegue enxergar o amor da mãe para ela. Ela não vê. Então ela acha que ela vai salvar. Tá? Ó, a Luciana aí, primeira vez, seja bem-vinda. Fique conosco, faça a sua pergunta, tá bom? Como fazer para colocar limites em uma mãe infantilizada que se faz de vítima e te faz sentir culpada? Olha que coisa! Olha que coisa! A nossa colega Carla aqui, ela está fazendo uma pergunta que vai de encontro, é muito boa porque ela complementa esse diálogo que eu estava fazendo agora com a pergunta anterior. Então, o que acontece, Carla? Como fazer para colocar limites? A gente não coloca limites. Esse é um ponto magnífico, aonde a gente não põe limites. Eu quero que cada um aí que tenha essa experiência, que pense assim: se alguém vem infantilizado pra cima de você, vem fazendo um comentário, vem falando assim: olha isso aqui, olha, agora eu tô sofrendo, olha, mais isso agora, mais isso. Você olha e fala: pois é. Sem comentários. Quando a mãe vem falar: ai, você viu o que o seu pai fez agora? Olha, mãe, na verdade, eu não quero saber. Eu não gostaria que a senhora falasse mal do papai para mim, porque eu também não falo mal do papai para a senhora. Não falo mal da senhora para o papai. Então, eu não quero saber. Agora, talvez, o que você queira dizer, Carla, de colocar limites, talvez seja esse afastamento.
você não vai querer mudar a sua mãe, ok? Não é o nosso intuito aqui querer mudar o outro. O outro vai ter que perceber que o que está fazendo não tem mais, não tem eco, ninguém ouve mais. E quando ninguém ouve mais, não adianta falar, não adianta mais trazer à tona isso, né? Não é comigo, mas o que um filho deve ou pode fazer quando uma mãe está doente, já é idosa, e os filhos moram distantes e não quer ajuda dos filhos. Olha, é uma coisa bem interessante, né? Mas quando a gente é adulto, a gente toma a nossa vida, e eu tenho isso na minha cidade. Eu atendi um colega esses dias, que ele falou, a minha mãe tem 80 anos, eu saí da cidade, daqui de onde a gente mora, de Cascavel, fui embora de Cascavel, e a minha mãe está com 80 anos e ela não quer vir morar comigo. E eu voltei para a cidade onde ela mora, e eu tento ajudar ela nas coisas, e ela não quer ajuda. Gente, quando a gente toma a nossa vida, quando a gente resolve os nossos problemas, a gente não quer que outra pessoa resolva. Talvez ela entenda e ela saiba que ela é capaz de fazer, que ela não precisa de outras pessoas. E talvez ela possa olhar e falar assim, para quê? Tá? Então, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, né, isso, porque às vezes ela pode realmente estar precisando de ajuda, e talvez uma visitinha lá dos filhos não faça mal a ninguém, né? Para verificar se ela é uma idosa, tá? Mas eu vejo isso com bons olhos, né? Ó, Mai, boa noite. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem bastante gente nova aqui, hein, galera? Que legal. Vamos aqui, ó. Suelen fez uma pergunta. Não seria ideal encontrar alguém que partilha-se esse amor? Olha, eu não sei agora, Suelen, do que você está falando, mas o amor que adoece, se for isso, o amor que adoece, ele não pode ser partilhado. Ele tem que ser verificado. E a gente tem que sair um pouco, sair bastante do papel de vítima, tá? Para que a gente consiga enxergar e parar este amor. Porque às vezes somos nós mesmos que estamos levando o amor que adoece. Ok? Então, pessoal, eu quero só fazer um merchan rápido aqui, tá? Eu estou todas as quintas e domingos aqui no canal, no Mente Quântica. Eu faço os atendimentos online de constelação, certo? Vocês encontram o meu endereço aqui no Lehman Freud, tá bom? E as minhas lives, elas costumam ser bem profundas, tá? Eu respondo, então venham participar, tragam perguntas. Eu gosto muito de conseguir transmitir o pouco que eu aprendi, tá bom? E a gente trocar ideias. E dessa forma a gente consegue melhorar a nossa vida e melhorar a vida dos nossos familiares, tá bom? Quem se interessar, eu tenho um e-book que está lá na minha BIOS. É um e-book que custa menos de R$20, bem baratinho, e é sobre crenças limitantes, tá bom? Se vocês se interessarem, deem uma olhada, vale muito a pena, eu fiz com muito carinho, certo? Então, vai ajudar muito nas mudanças de crenças limitantes que nós falamos tanto aqui hoje. Tá certo? Estamos chegando no final. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas. Eu agradeço muito vocês que vêm aqui sempre participar. Obrigado às pessoas que receberam o meu convite e vieram aí hoje. Tá certo? Eu fico à disposição. Bom, olha aí, Pernambuco, que legal. Obrigado você, Carol. Obrigado você, nossa amiga aí, Má, né? Tá bom, Ulisses? Olha que bacana. Gosto muito de ter homens aqui, viu? Venha participar aí domingo, Ulisses. Traga perguntas aí. E é muito legal a gente começar a trazer mais essa força masculina para a gente falar também mais dos pais, né? Olha aí, João. Obrigado, gratidão a todos. Pessoal, um beijo. Vejo vocês no domingo
Domingo eu acho que vai ser 9 da noite, se eu não me engano, 8 ou 9. Mas eu vou publicar, tá bom? Sigam aí e aí vocês vão receber sempre que tiver as lives. Um abração. Até. Tchau, tchau.